Na tradição filosófica, sempre se pensou, sobretudo na tradição metafísica, mas de uma maneira geral, sempre se pensou a necessidade da moral, ou mais particularmente de uma moral baseada em valores absolutos ou superiores, por uma questão, a meu ver, claramente prática da vida social ou da vida coletiva. Em que sentido, né? Quer dizer, e eu acho que o cerne do problema que se tentou solucionar com a ideia de uma moral, com valores externos superiores, etc., foi como é possível diferenciar ou dizer para alguém, ou para o ser humano de uma maneira geral, ou para o cidadão, se a gente pensar na vida coletiva em sociedade, mais particularmente, como diferenciar e dizer para as pessoas que existem certos prazeres que são ruins, proibidos, se a própria pessoa sente prazer. Então, a questão do prazer, não à toa, é um dos focos da censura, da repressão ou da culpa religiosa. Não? A questão do prazer, a meu ver, claramente está no cerne da moral e, por conseguinte, do moralismo, etc. Não? Então, como dizer que um prazer que se sente é ruim, se em si o prazer é bom? E se a filosofia, tradicionalmente, né, e sobretudo a filosofia metafísica, não encontrou solução para isso, né, então, de alguma maneira, os filósofos, enfim, o pensamento metafísico acabou colocando no lugar da solução a ideia de que existem prazeres que, apesar de serem bons enquanto prazeres, são ruins moralmente, ou são proibidos, ou são pecaminosos, ou são, enfim, etc. Né? A gente pode desenvolver, e certamente vai desenvolver, as várias implicações nefastas desse tipo de compreensão, ou desse tipo de explicação. E, no meu entender, as explicações são nefastas justamente porque não dão conta do problema. É uma explicação ruim, que não corresponde à realidade, para dar conta, na verdade, de uma dificuldade social, relacional, coletiva, e individual também nesse sentido, mas que não corresponde à realidade. Quer dizer, então é como se fosse assim, a gente precisa diferenciar um prazer que é ruim para os outros, e diferenciou-se chamando de imoral, de um prazer que não é ruim para os outros. Só que o princípio da moral é um controle externo, e o fato de ser externo, isto é, de não vir de uma compreensão, por si só já é nefasto para o indivíduo e para o coletivo. E aí é isso que a história mostra largamente, com inúmeros exemplos, inclusive muito drásticos e ruins. Né? Bom, o que o Spinoza traz que é realmente assim, uma luz em cima dessa questão? É porque existem duas vivências do prazer, ou, usando o conceito dele, e não que seja exatamente a mesma coisa, mas existem duas vivências da alegria definida, como ele propõe que a gente defina, entenda, como aumento da potência de agir. Então, existem duas maneiras da nossa própria potência aumentar. Uma que ele vai chamar de alegria passiva e outra que ele vai chamar de alegria ativa. Então, por exemplo, se a gente pensa uma pessoa que sente prazer fazendo mal a outra, a gente vai pensar, é um perverso, é um doente, é uma pessoa má, é um monstro, etc. Só que esse fazendo mal ao outro, se a gente olha de perto, por exemplo, né, um exemplo meio óbvio, a pessoa está se vingando, mas está se vingando por quê? Porque o outro fez mal a ele. Aí a gente pensa em exemplos onde não, a pessoa está fazendo mal ao outro sem ser por uma vingança àquele outro. Mas, com um olhar psicanalítico, muito claramente a gente vê que quando uma faz mal à outra por uma vingança que não é contra aquela pessoa, é uma vingança num certo sentido, ou mais claramente é reativa, uma resposta reativa, uma reatividade a um mal que fizeram a ela, por exemplo, na infância ou em alguma situação traumática, que de algum modo, ainda que difuso, inconsciente, ela recebeu como uma agressão, uma violência, e aquele mal que ela faz é uma maneira inconsciente de sobreviver, de suportar,
de dar explicação, etc. Né? A gente vai, em outras ocasiões, entrar em mais detalhes, né, desse funcionamento específico do psiquismo. Né? Bom, então, esse prazer na vingança, por exemplo, né, é claramente um prazer porque está combatendo uma opressão vivenciada, ou diretamente ou difusamente na história de vida da pessoa, ou inclusive também uma vingança direta de alguém que fez mal para a pessoa e ela vai e faz mal. Mas também é claramente um prazer que não está aumentando a potência da pessoa, porque é um prazer reativo. É isso que o Spinoza está mostrando e que poucos comentadores, ou talvez nenhum, né, comentador Spinoza percebeu com a profundidade que eu acho que a questão merece, né, e com a clareza, né, que o próprio Spinoza dá. Então, se eu tenho um prazer porque eu estou me livrando de um obstáculo ou de um suposto obstáculo, isso, a princípio, aumenta a minha potência de agir, portanto, entra na definição de alegria. Mas enquanto fato, enquanto vivência, aumenta sim e não, né? Quer dizer, aumenta reativamente, eu estou respondendo, mas eu não estou aumentando a minha potência nela própria. Né? Quer dizer, me vingar não me faz mais ou menos feliz. Pode até, no limite, me fazer menos infeliz. Mas, por outro lado, gera outras infelicidades. Enquanto que o Spinoza chama de alegria ativa, na experiência também fica muito claro. Não é quando eu estou tendo uma alegria por responder a uma ameaça ou uma agressão externa. É quando eu estou tendo uma alegria, independente de comparação ou de defesa ou de reatividade, quando eu tenho uma alegria que expressa diretamente, né, sem nenhum misticismo, nem ser uma coisa que acontece no dia a dia, diretamente a minha potência de agir enquanto potência da própria vida. Então, todas as vezes que eu expresso a vida em mim, me sinto potente, me sinto vivo, isso é uma alegria ativa, nos termos de Spinoza. Essa diferença é fundamental para a gente pensar toda a psicodinâmica, para pensar a questão da felicidade e para esclarecer e compreender claramente aquela questão inicial que, ao meu ver, certamente estava no início dessa resposta equivocada ou extremamente limitada e pobre da história da filosofia. Um prazer ruim socialmente, ou ruim para a vida coletiva, ou ruim para a vida relacional, exemplos, o prazer com a vingança, um prazer perverso, um prazer em fazer o mal ao outro, claramente não vem de um psiquismo ou de um sentimento feliz e nem gera felicidade na própria pessoa. Então, se a pessoa, ou cada um de nós, né, vamos pensar, cada um pensando em si mesmo, compreende isso, ok, que eu possa estar realmente muito mal e em algum momento um prazer reativo possa me parecer necessário para eu sair de um sentimento de sufoco e tudo, mas é evidente que isso não traz felicidade para ninguém, né? Então, saindo da ideia, portanto, de um moralismo ou de um pecado, as alegrias passivas, quanto mais elas forem reativas, mais elas não fazem bem para a própria pessoa que as tem e, no limite, fazem mal, né? Elas provocam outras tristezas, que é a diminuição da potência de agir. Enquanto que a alegria ativa, ela é sempre boa para a própria pessoa, ela gera outras alegrias ativas e, na vida coletiva, ela pode ser, digamos, amoral, ela pode incomodar outras pessoas, como toda relação. Spinoza diz, né, o conflito, a princípio, é enriquecedor, na medida em que, enquanto conflito é inevitável, porque as pessoas são diferentes, os desejos são singulares e perspectivos de cada um, mas o conflito, enquanto não gera justamente um desejo de destruir a diferença, de destruir o outro, que aí seria uma tristeza provocando uma alegria passiva, o conflito que vem da alegria ativa, ele é inevitável e enriquecedor, né? Então, a alegria ativa, ela pode incomodar, mas ela não
não desestrutura, não faz mal a uma sociedade, a menos, aparentemente, as sociedades, como em geral acontece, que se baseiam num moralismo, numa moral normativa e quanto mais repressora e inibidora da potência individual essa sociedade for.